Olá, amigos. Então, voltando aqui, já falamos no primeiro módulo sobre a introdução, o que é o 8666, objetos, finalidades, etc. Segundo módulo, princípios, e agora entraremos no procedimento, né? Entenderemos, então, que a licitação, esse procedimento, ela tem uma formatação, ela tem uma sequência, e nós temos que entender os conceitos básicos dessa sequência. A gente não adentra em detalhes assim bem pormenorizados, porque não cai em concurso. Mas você tem que ter uma noção espacial da coisa, sabe? Onde fica, quem é antes de quem vem depois do que, para você não ficar perdido. Porque às vezes na prova ele pergunta lá sobre homologação, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Se você não tem essa noção, você se perde. Ou no mínimo, né, se desestabiliza emocionalmente para a prova, isso é tão ruim quanto. Bom, vamos então para o nosso primeiro slide. Então, olha só. Procedimentos licitatórios. Basicamente, nós temos uma fase interna. Opa. Sempre eu esqueço, nem esquento mais a cabeça. Não pode fazer bullying, não adianta. Fase interna e fase externa. O que é a fase interna? Abertura do procedimento, caracterização e necessidade de contratar, definição clara e detalhada do objeto a ser contratado e reserva de recurso orçamentário. Perceba, reserva. Eu não preciso ter o dinheiro disponível. Então, basicamente, na fase interna, a gente está planejando ainda. O que a gente vai comprar? O que precisa? Eu preciso comprar 1000 computadores. A gente vai estruturar todas as escolas do Distrito Federal. Vamos modificar toda a estrutura de informática da Prefeitura de Fortaleza. Vamos criar um provedor de internet do governo do Espírito Santo. Então você está falando sobre o que você quer. Quando você tem isso, na administração a gente chama isso de brainstorm, né? Brainstorm, tempestade do cérebro das ideias. Então aí você começa a perceber o que você quer. Em cima disso, você sabendo o que você quer, você começa a delimitar as especificações. O computador tem que ter essa característica. Olha, a rede tem que ser assim, o servidor tem que ser assado. Você começa a determinar. Determinando, você faz um levantamento prévio de quanto aquilo vai custar para a administração. 1000 computadores, R$2.000, então estou falando 2 milhões. Então, preço médio, 2 milhões. Temos 2 milhões para comprar? Tem 3 milhões disponíveis. Então já reserva 2 milhões, porque quando eu terminar essa licitação, eu preciso de 2 milhões para poder pagar o contrato. Tá bom? Então isso é a fase o quê? Interna. Fase externa, onde que começa? Então, voltemos ali para o slide. Fase externa. Começa ali a parte do convite, do edital, publicação do edital, o envio da carta, convite, né? Conforme o caso. Poderá ser antecedido de audiência pública. A audiência pública está lá no artigo 39, né? Quando a licitação for... Cadê? Voltando. Quando a licitação for maior que 150 milhões. Ou seja, 100 vezes 100 vezes o valor inicial de uma concorrência. Então, quando você tiver isso, você não vai começar a licitação simplesmente pelo edital, né? Você vai 15 dias antes do edital, fazer uma reunião entre os interessados, chamado de audiência pública. Tranquilo? Então, a fase externa pode começar tanto na publicidade do edital ou envio da carta convite, ou quando a licitação for acima de 150 milhões, nós precisamos ter uma audiência pública. Ficou claro então? Beleza? Então, voltando para o slide da fase externa, olha só. Depois nós teremos a habilitação, classificação, julgamento das propostas, homologação e adjudicação. Então, para a gente poder entender melhor, eu tenho um esqueminha, lembrando que todo esse material vai estar disponível para você na sequência. Se você está assistindo aula número 3, então está lá o slide, aula número 3. Baixa, e se você pegar o exercício, vai estar lá. Procedimento licitatório, tópico 3. Aí você vai fazer o exercício dessa aula. Tudo bem arrumadinho, bem metódico. Tranquilo? Então, voltando para o slide para a gente ver esse esquema aí. Então, olha só. Está aqui, ó. Procedimento licitatório padrão. Por que eu falo padrão? Porque às vezes tem alterações. Se você pegar modalidade de concurso, etc., vai ter diferenciações. Você tem uma fase interna, que é a abertura do processo administrativo. Licitação 001 de 2015.
Caracterização, eu preciso comprar computador, necessidade, 1.000 computadores para poder colocar em todas as escolas do DF, de Minas e São Paulo. Definição clara e detalhada do objeto a ser adquirido. Olha, esse computador precisa ter pelo menos 4 GB de memória RAM, 1 TB de HD, tem que ter comunicação com a internet, tantas entradas USB, monitor de 29 polegadas, porque a criança é lúdica, ela vai assistir filme. Tudo isso você coloca ali, tudo isso você coloca ali. Depois disso, você tem uma média, você vai poder fazer reserva. Então, se eu tenho 1.000 computadores vezes R$ 2.000 o custo dele, professor, como você chega nesse valor? Óbvio, a administração não está comprando computador direto. Ela está comprando computador direto, você tem uma média. E nessa média você vai calcular 1.000 computadores vezes 2.000, 2 milhões. Então eu faço reserva e vou elaborar o instrumento convocatório em cima dessa definição clara aqui. Ou edital ou carta convite. Ou, dependendo do caso, começar o processo de dispensa ou de inexigibilidade. Fechou a fase interna? Fechou. Aí começamos a fase externa. Né? Lembrando que a fase externa é o momento que a população sabe que a licitação existe. Fase interna, só o poder público tem conhecimento. Tudo bem? Fase interna, só o poder público tem conhecimento. Fase externa, a população sabe que a licitação existe. Por quê? Porque nós teremos atos públicos. Voltando para o slide. Qual que é a regra geral da fase externa? Início comum ou padrão. Aqui, ó, início comum ou padrão. Publicar o edital, publicar a carta convite. Isso é o padrão. Essa é a regra. Mas lembremos, poderá haver uma audiência pública. Qual é o requisito da audiência pública? Nós temos uma licitação maior que o valor de 150 milhões. Muito dinheiro, muito dinheiro. Então aí eu faço uma audiência pública primeiro, 15 dias depois da audiência pública, eu vou e realizo a publicidade do edital daquilo no Diário Oficial ou no jornal de grande circulação. Tranquilo então? Fechou? Bom, então voltando para o slide só para a gente ver a sequência. Faça a publicidade, tudo certinho, depois eu promovo a habilitação. A habilitação de quem, gente? A habilitação do licitante. Eu estou preocupado aqui com o indivíduo que vai fornecer para a administração produtos, obras ou serviços. Nós temos várias formas de encarar a habilitação. Eu vou falar para vocês uma sequência bem simples que a gente utiliza na sala de aula. Primeiro, habilitação jurídica. Você prova que você existe. Beleza? Cadastramento SICAF, contrato social, documento do sócio, certidão de casamento, etc. Tudo bem? Segundo, habilitação técnica. Você prova que você sabe fazer. Aí vem aquela história das certidões de capacitação técnica. Eu já fiz isso. No caso de uma obra, eu já fiz uma obra parecida. No caso de um serviço, já prestei um serviço parecido. Mas é uma questão que envolve obra de engenharia dessa natureza. Então tem que ter engenheiros com essa experiência, habilitação técnica. Depois a habilitação tributária, ou seja, está pagando todos os impostos, principalmente quais? FGTS, INSS e ICMS. Então nós temos aí impostos federais, impostos locais, que podem ser vitais na hora de habilitar ou não. Se você não paga, você não entra. Quarta, habilitação econômico-financeira. Será que esse cara tem processo de falência? Será que o passivo dele é maior que o ativo? Então tudo isso você analisa, porque dependendo da situação, você não pode aceitar se ele está em viés de falência. Quinto ponto, super importante. Será que esse indivíduo já teve contato com trabalho escravo, trabalho de menor no aprendiz? Se tiver, está fora. Sexto ponto, CNDT. Certidão negativa de débitos trabalhistas. Veja bem, muita empresa tem débito trabalhista. O que eu não posso ter? Eu não posso ter débito trabalhista não adimplido. O cara tem uma dívida lá de 100 milhões, só que ele está pagando 1 milhão por mês. Enquanto ele está pagando, a CNDT dele é positiva. Tranquilo? Ou seja, positiva com efeito negativo. Eu não estou devendo. Agora, uma vez que ele atrasou um mês, aí ele já está devendo, ele não pode mais ser habilitado. Então, essa etapa de habilitação, ele está preocupado com o quê? A habilitação está preocupada com o licitante. Ele tem condições de fornecer para mim? Tem. É aqui que eu decido. Tudo bem? Tanto é que recursos contra habilitação, né? Vamos supor, eu sou inabilitado. Aí eu faço um recurso contra a inabilitação. Tem efeito suspensivo. Porque se eu não paro a licitação agora, eu não vou participar do julgamento. E aí eu tenho
um problema, um prejuízo de difícil ou de incerta reparação. E aí, como a própria Lei 9784 diz, toda vez que eu tenho um prejuízo de difícil ou de incerta reparação, aquilo cabe recurso com efeito suspensivo, ou seja, para a licitação até decidir sobre aquela habilitação. Tudo bem? Voltando para o slide. Aí nós temos a classificação do objeto, tá? Primeiro ponto aqui, essa classificação é do objeto. Será que esse objeto... Porque você abriu a proposta, né? Primeiramente, você abriu o envelope com o documento. Abriu o envelope com o documento. Tá tudo beleza, o cara trouxe tudo. Beleza, passou. Foi aprovado. Segundo, abri o envelope da proposta. Não olhei preço ainda. Estou preocupado com a natureza desse bem. Será que o computador que eu pedi é a proposta do computador que eu estou recebendo? Será que esse cara obedeceu às regras mínimas de processamento, memória, armazenamento, clock, tamanho do monitor? Obedeceu, então está classificado. Não obedeceu, está desclassificado. Ficou claro? Voltando para o slide. Então, fiz a classificação, próximo passo, julgamento. Julgamento de quê? Da proposta. Qual é a proposta? Qual é a forma de julgamento? Nós temos várias formas, nós estudaremos aí. Olha só, eu coloco lá no slide, aqui, ó, menor preço, técnica e preço, lance e oferta, melhor técnica. Ó, daqui até aqui é responsabilidade da CPL, Comissão Permanente de Licitação. Comissão Permanente de Licitação. A publicidade, habilitação, classificação e julgamento é responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação. Terminou isso, o que a comissão vai fazer? Manda isso para um superior hierárquico. E esse cara vai fazer a homologação. O que é homologação? Está tudo beleza, está tranquilo? Vamos para outra. Poder hierárquico, autotutela, subordinação. É isso que eu estou fazendo aqui. Estou verificando a legalidade, estou verificando conveniência, oportunidade, estou verificando convalidação. Será que tem defeito? Será que não tem? Será que tem legal? Será que não está? Será que eu ainda quero licitar? Será que eu não quero mais? Homologar é aprovar. Mas nesse caso eu posso anular, posso revogar, posso convalidar. Tudo isso derivado do poder hierárquico. Tudo bem? Então esse cara é o superior o quê? Hierárquico. Tá? Então ele vai fazer a homologação e ele já pode fazer também a adjudicação. Voltando para o slide. Ele faz então a homologação, está aqui, e ele já pode fazer direto a adjudicação. Beleza? Aí eu já coloco aqui, ó, adjudicação, declaração pública do vencedor, direito de preferência, mas não é direito adquirido ao futuro contrato. Após a adjudicação, a adjudicação pode desistir do contrato, mas o contratado não pode. Então está aqui. Esse é o procedimento licitatório padrão, tranquilo? É assim que funciona a fase interna e a fase externa. Agora, a gente já falou um pouquinho sobre um ponto da 8666 que tem um nome muito esquisito e não explica muito, o tal do tipo de licitação. O que são os tipos de licitação? Então vamos ao slide aí. Primeiramente, qual é o conceito do tipo de licitação? O tipo, na verdade, é a forma de julgar o objeto. Como que eu vou julgar um objeto? Por exemplo, eu sempre costumo brincar na sala de aula que a mulher ela tem um critério de julgamento para comprar sapatos e bolsas. A gente fala que é o critério da insanidade, não é isso? Se você tem dinheiro ou tem um cartão vultoso, você vai fazer besteira. Então, o mesmo critério de insanidade que a mulher usa para sapatos e bolsas, a maioria dos homens usa para roda e som de carro. Eu não entendo muito isso, mas roda e som de carro. O cara vai numa loja, ele gasta o que ele não tem. Não sei porquê, mas é uma coisa que está no gênero humano, né? No homem e na mulher. Então, qual que é o raciocínio aqui? Cada objeto que você compra, você tem um critério de julgamento. Por exemplo, você vai comprar... É engraçado, né? Às vezes você consegue ter às vezes até mediocridade, não sei se é bem essa palavra, de poder comprar um arroz mais barato, mas na hora de você comprar uma roupa, você compra às vezes a mais cara. Você economiza 50 centavos no arroz e você paga 50, 100, 200 reais mais caro um determinado objeto que você queira. Então são critérios pessoais.
Então, o que a lei faz? A lei ela fala, olha, nós temos 4 formas de julgar. Então, tipos de licitação são formas de julgamento. Olha, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Volta para o slide um pouquinho, por favor. Então, olha só. Tipos são formas de executar o quê? Julgamento. Por essa razão, há uma dúvida sobre qual a diferença dos tipos e das modalidades. Quem já tem uma certa experiência com 8666 não tem essa dúvida, mas alguns têm. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um quadro aqui. Próximo um pouquinho. Então, olha só, beleza. Então, olha só. Vamos separar aqui, ó. Tipos. Modalidades. Tipos é a forma de julgar. Modalidade é o procedimento inteiro. Tranquilo? Então, tipos é a forma de fazer julgamento. O tipo é apenas uma etapa. Então, eu posso julgar comprando o que for mais barato, menor preço, comprando o que tiver uma qualidade melhor, que a gente fala melhor técnica, comprando a melhor relação custo-benefício, técnica e preço, né? E quando eu quiser vender, melhor lance ou melhor oferta. Então, o que é um tipo de licitação? Como julgar o objeto. Tipo de licitação, como julgar o objeto. Modalidade, procedimento inteiro. Habilitação, publicidade, habilitação, classificação, julgamento, homologação e adjudicação. Procedimento inteiro. Tipo, só o julgamento, só aquele pedacinho ali. Beleza? Então, nós temos de modalidade, olha o nome, voltando para o slide aí. Modalidade vem de... Modalidade vem de modo. E o modo, nós temos o modo concorrência, nós temos o modo tomada de preço, nós temos o modo convite, nós temos o modo concurso e o modo leilão. E você percebe que é como se eu falasse que na 8666, essa tinta ficou meio clarinha demais, né? Vou colocar um azul mais escuro aqui. Na 8666, gente, entendam, nós temos 5 formas de licitar diferente. Nós temos a concorrência, tomada, o convite, o concurso, o leilão. Beleza? Então, tipos, uma etapa, como julgar o objeto. Modalidade, o procedimento inteiro. Ficou claro? Vamos então para um outro slide, que eu deixo a coisa mais profissional, né? Então, olha só. Modalidade. Cada modalidade é uma licitação distinta. Deixa eu só mudar aqui, colocar uma cor mais característica aqui. Preto, vamos colocar amarelo. É uma licitação distinta. Para cada necessidade é uma modalidade diferente. Cada necessidade ou cada valor, né? Então, cada modalidade é um processo licitatório completo. Modalidades comuns. Da 8666, concorrência, tomada, convite. Comum. Pregão também é comum, mas a gente não vai comentar porque ainda não chegou o momento. Modalidades especiais, que eu estou preocupado mais com o objeto. 8666, concurso, leilão, consulta. Então, qual que é o raciocínio? Modalidade comum é preço. Modalidade especial é definido pelo objeto. Tipos de licitação. Olha o que eu coloco aqui, ó. Após a escolha da modalidade, deve decidir como será julgado o objeto. Se o objeto for simples, o julgamento será simples. Se for complexo, o julgamento será diferenciado. O tipo é apenas uma parte do procedimento. Uma etapa. Parte, etapa. Eu errei alguma coisinha aqui. Então, parte, etapa. Tudo bem? Objetos comuns. Olha como que funciona. Tipo, menor preço. Objeto com alto valor tecnológico. Técnica e preço, melhor técnica. Quando o poder público quer vender, melhor lance, melhor oferta. Entendemos a ideia? Olhando para mim aqui.
Então, quando nós falamos em tipos, estou falando de uma etapa. Quando eu falo de modalidade, procedimento inteiro. Né? 8666 traz 5 modalidades. Concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão. Tudo bem? A concorrência, eu posso comprar na concorrência pelo menor preço? Posso. Melhor técnica? Posso. Técnica e preço? Posso. Vender pelo lance de oferta? Posso. Entenderam a ideia? Uma modalidade pode ter vários tipos. Tudo bem? Então, quando a gente fala isso, vamos só relembrar então o que nós falamos. Falamos da fase interna, que é a preparação, elaboração do documento, e a fase externa. A fase externa é o quê? Publicidade, habilitação, classificação, julgamento, homologação e adjudicação. E isso é o procedimento externo. Lembrando que uma licitação não precisa começar obrigatoriamente pela publicidade do edital ou da carta convite. Ela também, se for acima de 150 milhões, começar por uma audiência pública. Aprendemos que a diferença entre tipos e modalidades, é basicamente a ideia de que tipos é um pedaço e a modalidade é o todo. Tranquilo? Então é isso, gente. Já vimos essas diferenças. Vamos voltar agora e vamos conceituar cada um desses tipos, tá bom? Então vamos lá ao nosso slide. Primeiramente, menor preço. O que você tem? Cadê? Vamos lá. Vamos lá, minha amiga. Vamos aqui separar o menor preço. Primeiramente, o que você tem que entender. Menor preço é a regra. Se você não sabe o que utilizar, utiliza menor preço. Obras, menor preço. Comprar, por exemplo, sei lá, material de expediente, menor preço. Então, a regra é menor preço. Agora, pensa comigo, as pessoas falam assim, mas menor preço, não vai jogar qualidade, não vai... Não, você não vai jogar qualidade aqui. Aqui você vai jogar o quê? Você vai jogar preço, tá, meu filho? Preço. Não vai jogar mais nada além disso. A pessoa fica viajando na maionese, acorda, preço. Mas e a qualidade? Qualidade é antes, lá no termo de referência, tá? Lá no projeto básico, é lá que você define as especificações. Então perceba, é como se fosse uma condição sine qua non. Por exemplo, levei meus filhos no parquinho ontem. Aí você chega lá, o cara fala, é tal altura, ou tantos anos. Aquilo é condição. Então, se não tiver aquela altura, não tiver aquela idade, ele não entra. Acabou. Se o cara não tiver aquela especificação no produto, não tiver aquele tipo de especificação na sua empresa, ele não entra. Isso é pré-condição. Se eu quero comprar o computador, então tem que detalhar bem detalhadozinho, porque na hora do julgamento vai valer o preço. Se você não colocar que ele tem que ter gravador de CD, o cara da empresa não vai colocar. Se você não colocar que o monitor tem que ter 21 polegadas, ele não vai colocar. Se você não colocar que o computador tem que ter uma câmera, né, uma webcam, ele não vai colocar. Tudo que ele puder economizar, ele vai economizar, porque é menor preço. Qualidade você vê antes. Menor preço não se julga qualidade, julga preço. Tudo bem? Produtos, voltando para o slide aqui. Produtos de alta ou de predominante natureza tecnológica. Beleza? Ou predominantemente intelectuais, eles chamam na lei. Predominantemente intelectuais. Então, técnica e preço, melhor técnica. Vamos entender. Técnica e preço, o que você está julgando aqui? Melhor relação, custo, benefício. Melhor relação, peraí. Custo. Minha amiga, tá dificultando minha vida aqui. Custo, desistir, benefício. Tranquilo? O que significa isso? Na hora do julgamento, eu vou analisar o fator técnica e o fator preço. Então, eu não vou analisar separadamente, vou analisar conjuntamente. Tá? O que cai em prova sobre esse tipo de licitação? Sem entrar em muito detalhe de abertura de envelope. Aqui é utilizado para aquisição de bens e serviços de informática. Tudo bem? Então, se perguntar na prova, de acordo com a 8666, não estou falando pregão, não estou falando mais nada, 8666, de acordo com a 8666, qual é o tipo de licitação utilizado para aquisição de bens e serviços de informática? Hardware e software, programas de computador e computadores. Técnica e preço.
Tudo bem? Mas lembrem-se que 8666 estamos falando de 1993. Se no seu edital cai a Lei 10.520 junto, toma cuidado. Porque bem e serviço de informática podem ser comprados pelo menor preço na modalidade na modalidade pregão. No pregão, eu compro o computador pelo menor preço. Na 8666, computador e software, somente técnica e preço. Por que, professor? Longa história, tá bom? Em 1993, você não tinha uma grande quantidade de modelos de computadores. Eu trabalhava com informática em 1993, eu programava em Clipper, né? 3.11, li o livro lá do Ramalho, instalava Rede Novel, aquela coisa de adolescente fascinado com o mundo da informática. Então, qual é o raciocínio? Você não tinha muito computador. Entendeu? Então, como você não tinha muito computador, os computadores eram muito diferentes um do outro. Então, você tinha que analisar todos os fatores e o preço. Não dava para ser só preço. Agora, hoje não. Hoje você vai no Ace, tem 10 notebooks de marcas completamente diferentes, mas com a mesma configuração. Mas lembre-se, se no seu edital cai só 8666, técnica e preço. Se no seu edital cai 8666 e 10520, aí você tem que analisar, ver o que ele está perguntando. Está perguntando sobre o geral, ou ele está perguntando só sobre a 8666? Entendemos então o raciocínio? Ficou claro? Beleza então. Voltando para o slide. Técnica e preço, produto de natureza também predominantemente intelectual. Então, melhor técnica, né? Melhor técnica, produto de natureza predominantemente intelectual. Posso comprar na melhor técnica o mais caro? Posso sim. Posso comprar o mais caro na melhor técnica? Posso. Por que eu posso? Porque eu dou prioridade à técnica. Não estou dizendo que eu vou relevar, né, deixar de lado, nem conhecer o preço. Vou sim, só que eu posso comprar o mais caro. O que muda entre melhor técnica e preço? Quantidade de envelopes. Na técnica e preço, os envelopes, o envelope da proposta é um só. Na melhor técnica são 2. Primeiro o envelope da técnica, depois o envelope do preço. Tranquilo? Mas para a prova isso aí é indiferente, tá? O que você tem que gravar aí? Comprar bem serviço de informática, técnica e preço. Ponto. E ali embaixo, melhor lance e oferta. Letra D, melhor lance e oferta. Aqui é utilizado para duas coisas. Aqui é utilizado para vender e para concessão de direito real de uso. Vender o quê? Móveis ou imóveis, depende, né? Você pode utilizar esse tipo de licitação na modalidade concorrência e na modalidade leilão, tá? As duas vendem, é engraçado. A única que pode tudo é a concorrência, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. A única modalidade que pode tudo é a concorrência, ela pode tudo, tranquilo? E abaixo, nós temos aí a concessão do direito real de uso, é quando o Estado, antigamente, o Estado alugava terra nua, terreno de 20 mil metros, 50 mil metros. Então, os antigos, né, olhando aqui para mim, os antigos distritos industriais que nós tínhamos no Brasil, lá em Cuiabá nós temos um distrito industrial lá no Cochipó, pessoal de Cuiabá, um abraço, um beijo para minha cidade, quente que nem o cão, mas maravilhosa, que nem o chão, que nem o céu. O raciocínio então é o seguinte, lá em Cuiabá você tem um distrito industrial. Então o governo, ao invés de vender, ele alugava. E esse aluguel era uma concessão da terra, uma concessão de direito real de usar aquilo por 40, 50 anos. Então quem desse o melhor lance, né, vamos entender, lance, mãozinha no céu, proposta, envelope lacrado. Tranquilo? Então lance geralmente é leilão, geralmente, concorrência também tem, e proposta é concorrência, né, proposta escrita. Hoje já está em desuso, na verdade, hoje os chefes do executivo entenderam que é mais interessante você ter dentro do seu estado, do seu município, uma grande indústria, mesmo que você isente ela de imposto, doe para ela o terreno. Porque eu tenho muito como exemplo Anápolis, aqui perto de Goiânia, cidade linda, e que teve um boom no seu crescimento, tanto demográfico quanto econômico, com a instalação da fábrica da Hyundai. Né? Então teve todo um trabalho em cima disso. A gente lembra da Bahia com a fábrica da Ford, aquela briga do ACM. Então, hoje entende-se isso, então hoje isso é letra morta. Mas se perguntar em prova é isso aí. Tipo de licitação, melhor lance, melhor oferta, é para vender coisas
e para a concessão de direito real de uso. Mas tipo de licitação que costuma cair mesmo é qual é o tipo utilizado para a venda de bens e serviços de informática, técnica e preço. Tranquilo, gente? Encerramos esse bloco aqui. Muito obrigado e até nosso próximo bloco, aqui estudaremos as modalidades de licitação. Um abraço, até o bloco 4.